Ok, gente amiga, gente querida, eu sou o professor Carvalho e vou falar com você sobre álgebra, mais especificamente o estudo do sinal da função do segundo grau. Para essas e outras aulas, agora você tem a Carvalho Pictures, sim, o seu canal aí no YouTube, né? No caso aí, esses e outros vídeos estarão lá disponíveis para você, tudo bem? Vamos então aos finalmente. Então nós já vimos, né, na função quadrática, na função do segundo grau, que quando você tem o a maior do que zero, sim, aquele a, né, de ax ao quadrado, né? No caso, esse a, então, ao lado do x ao quadrado, quando ele é positivo, nós temos a concavidade voltada para cima. E caso esse a seja negativo, no caso, então, a concavidade voltada para baixo. Pois muito bem. Também nós já vimos sobre o delta, o discriminante aí da nossa equação, né? Aquele lá da formulinha do Bhaskara, né? Que aparece aí mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Muito bem, então esse delta, sendo aí um valor positivo, raiz quadrada de positivo existe. Por isso, então, a gente garante que você vai ter duas raízes. No caso aqui, chamamos de x1 e x2. Por isso, então, nossa parábola toca o eixo x em dois pontos distintos. Mas se por acaso delta for igual a zero, raiz quadrada de zero é zero. Então isso aqui vai ficar menos b sobre 2a, que coincidentemente é x do vértice, ou seja, um único ponto. É como se as duas raízes então coincidentes fossem, ou seja, os dois valores serão iguais. E no caso, se a gente acha o delta negativo, raiz quadrada de negativo não existe. Então, se não tem raiz, a nossa parábola não toca o eixo x. Pois muito bem. Então veja o seguinte, no caso do sinal da função, né? O sinal da função, quando nós falamos, é o sinal de quem? De y. Então, se aqui o trechinho da parábola ele está abaixo do eixo x, o sinal de y é qual? Negativo. E no caso da parábola estando acima do eixo x, o sinal de y, no caso então, seria um sinal positivo, ok? Lembrando aí, né? O y é o valor da função, é y que nós achamos em função de x, certo? Então, abaixo do zero, o y é negativo. E acima do zero, esse y vai ser positivo. Então, esse sinal, lembrando, é o sinal da função, ok? Muito bem, então aqui a nossa parábola vai ter valor negativo? Não. Por quê? Porque ela está quase toda ela acima de x, com exceção desse ponto. Todos os outros valores de y terão um sinal que? Positivo. E no caso dessa função em especial, quando o delta é negativo, toda ela acima do eixo x, então qualquer que seja x, o valor dessa função vai ser sempre positivo. Então essa função aqui no caso ela vai ser sempre positiva, qualquer que seja x real. Como assim? Explico. Um exemplozinho. Se você pegar, por exemplo, y igual a x ao quadrado mais 1, qualquer valor de x que você coloque aqui elevado ao quadrado, ele vai se tornar positivo, com exceção do zero. No caso, então, se nós colocássemos zero, né, ainda tem o mais 1, então quer dizer, qualquer valor de x que você coloque aqui, essa função, esse y, vai te dar um resultado que sempre positivo, qualquer que seja o x real. Muito bem, então no caso aqui da concavidade voltada para baixo, agora essa parte de cima aqui, né, da nossa parábola é que vai nos dar então valores de y, o que? Acima do zero, no caso aí serão valores positivos. E aqui no caso esses outros estão abaixo do zero, os valores de y terão sinal negativo.
Aqui então não vai ter nenhum valor positivo. No caso, esse aqui seria um zero, a raiz, e os demais valores negativos. E para esse caso de delta negativo, com a concavidade voltada para baixo, nós teremos que a função será o quê? Sempre negativa. Qualquer que seja o x real que você imaginar. Como assim? Exemplozinho. Então, se você pegasse, no caso, a função menos x ao quadrado menos 1, né? Observe que qualquer valor, né, que você coloca aqui para o x, quando elevar ao quadrado vai se tornar positivo, e aí o menos vai torná-lo negativo, com exceção do zero. No caso, aí, se colocar o x valendo zero, ainda tem aqui o menos 1, então a resposta também vai ser sempre negativa, ok? Bom, mas para que isso tudo me serve? Para nada mais, nada menos, resolvemos as chamadas inequações, as desigualdades envolvendo aí a função do segundo grau. Vamos ver então um exemplo. No caso, x ao quadrado menos 5x mais 6 para ser maior ou igual a zero. Qual é a condição? Com certeza uma dessas 6, daí a necessidade de memorizarmos. Vai ser uma dessas 6 condições. No caso dessa daqui, dessa equação, se a gente for calcular o delta, nós vamos ver então que vai dar positivo. Ou seja, que essa equação aqui ela vai ter duas raízes reais distintas. Como assim? Por soma e produto a gente pode resolver. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então você lembra, né? Soma das raízes menos b sobre a. Então, menos 5 sobre 1, a soma é 5. Produto das raízes, c sobre a. No caso aqui, 6 dividido por 1. Isso aqui então vale 6. Então, dois números cuja soma é 5 e o produto é 6. Você sabe quem são? 2 e 3. Ok? Muito bem, então com essas duas raízes você já sabe que a parábola ela vai cortar em dois pontos distintos, sendo aqui o A positivo, a gente vai ter então essa primeira situação. No caso aí então o esboço do nosso gráfico ficaria assim. A parábola cortando o eixo X nos pontos 2 e 3. Eles fazem parte da resposta, porque tem o igual. E aí, então, como ele quer os valores maiores que zero também, valores maiores que zero tem qual sinal? Positivo, correto? Onde eles estão? No caso aqui, nos extremos. Então, por fim, nós teremos esses dois trechinhos aqui para x me oferecer valores positivos para a função. Então, a nossa solução seria valores de x reais, tais que ou ele é menor ou igual a 2, ou ele vai ser esse outro trechinho, no caso de valores de x maiores ou iguais a 3. Tá ok, gente amiga? Ficamos por aqui.